Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Aqui do meu lado o Professor Mauri. E só pra fazer essa inversão bonitinha, eu sou o Tato Tarkan. Olha só, Raul, é um prazer estar aqui com você, senhor Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, ouvinte maravilhoso. Olha, vale citar, se você gosta do Top 10, compartilha ele com seus amigos. Isso faz toda a diferença. A gente ajuda o Top 10 a crescer, mas mais do que isso, a gente ajuda a podosfera a crescer. Apresenta para aquele amigo que não conhece o Top 10, ou ainda apresenta para aquele amigo que não conhece podcast. Vai ser uma surpresa para ele quando ele descobrir esse mundo. E esse Top 10, eu acho que é o primeiro Top 10 polêmico de verdade que a gente lança aqui para você. Por isso eu quero convidá-lo a seguir a gente nas nossas redes sociais, @RedeGeek no Twitter, @RedeGeek lá no Instagram, para que você possa criticar a gente diretamente. Ó, vale citar, a gente vai fazer uma publicação com spoilers hoje, no dia da publicação desse podcast, lá no Instagram, falando spoilers do Top 10 celulares que mudaram o mercado, pra você ir flipando e ver 10, 9... Quantas imagens permite o carrossel? Não tenho a menor ideia. Espero que 10 pra gente fazer 11, né? Pra ter a capinha antes e não dar spoiler pras pessoas. Se der, tá lá. Se não der, a gente vê o que faz. É isso aí. E também lá no final desse programa tem o nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem de voz comentando qual é o seu top 10, quais são os seus 10 celulares que mudaram o mercado. Olha só que bonito. Então, professor Mauri, vamos falar de fato por que estamos aqui hoje. Estamos para falar dos 10 celulares que mais mudaram e influenciaram o mercado até hoje, principalmente pensando no começo, no surgimento dos smartphones como nós temos hoje em dia. A ideia não é falar só sobre a revolução em si do telefone, mas como o telefone marcou a gente, como o telefone explodiu a cabeça dos geeks. Exatamente. Então, ó, vamos considerar aí o nível de mudança que cada aparelho específico aqui da lista mudou o mercado do celular, mas aqui o coraçãozinho também bate forte. Geek torce menos pro time de futebol do que pra sistema operacional. Então estamos aqui fazendo nossa parte. Vamos então para o Top 10 celulares que revolucionaram o mercado. Abrindo esse Top 10, senhoras e senhores, com muito orgulho, eu chamo aqui o Nokia 5120. Que beleza. Pode jogar na parede que não quebra, mano. Quebra a parede. Ele desmonta inteiro e você remonta e ele continua funcionando. Olha, temos que ter essa citação. Procure no Google aí, Nokia 5120. Se isso não der um calorzinho no seu coração, é porque você não viveu em 1998. É, isso mesmo, o 5120 foi lançado em 1998. E ele deu uma repaginada no que eram celulares até então, né? Ele tinha uma tela grande pra época, umas 2 polegadas. E foi um dos primeiros aparelhos a ter o clássico jogo da cobrinha. Além disso, as peças da carcaça eram intercambiáveis e tinham diversas cores e padrões pra galera que tinha o 5120. Você podia mudar a parte da frente, a parte de trás. Não tinha problema. Quebrou, você troca a parte de fora, a parte externa, fica novo. É isso aí, você podia comprar várias capinhas e ir trocando. Isso era muito da hora. Assim, até abrindo meu coração aqui, esse aparelho é bem especial pra mim, porque ele foi meu primeiro celular. Olha! Ele, na verdade, não era o da Nokia, né? Nessa época, a Nokia, ela era licenciada aqui no Brasil pela Gradiente, então eu tinha o Gradiente Strike, que era exatamente a mesma forma, era exatamente o mesmo aparelho que o Nokia 5120, né? Só que a diferença, em vez de escrito Nokia, vinha escrito Gradiente. Eu acho que foi, inclusive, o primeiro aparelho de celular, provavelmente do meu pai, que não era tão playboy quanto o Mauri, que teve um celular bem nos anos
também. É muito playboy. Não, que isso. Mas era da Gradiente também. E o 5120 ele marcou tanto a nossa época, pelo menos aqui no Brasil, que aquela imagem do 5120, ela por muito tempo referenciou o que era um celular. Com certeza. Era um ícone do que era um celular no Brasil, pelo menos durante a existência dos feature phones, né? Os celulares que basicamente eram mais pra telefone do que pra qualquer outra coisa. Dá pra trocar mensagem, mas pra mandar um C tinha que apertar 3 vezes o botão. Dava um trabalho. 9. Na colocação, temos mais um celular da Nokia, o Nokia 2280. Ah, malandro, eu adoro esses tijolos. Passa o programa inteiro procurando no Google, essa é a parada. O Nokia 2280 era aquele azulzinho clarinho que tinha lanterna. Ah, malandro, era muito da hora, porque a carcaça dele era translúcida, então quando ele acendia, ele brilhava. Ele foi um dos primeiros feature phones com iluminação pra tela, que basicamente depois, a partir dos anos 2000, né, tinha em todos os aparelhos. É isso aí. Mas na década de 90 não era uma coisa muito comum. E ele ganhou muita fama porque ele era praticamente indestrutível. Pra vocês terem uma ideia, né, o Barone, que trabalha aqui junto com a gente fazendo o Top 10, ele contou uma história pra gente que uma vez ele deixou cair o 2280 dele do carro em movimento, na estrada. E ele continuou funcionando perfeitamente depois que ele conseguiu juntar todas as peças. E essa era a parada mágica, assim, de aparelhos como esse. Engraçado que a galera hoje não tem noção, mas antigamente o aparelho caía no chão, ele desmontava, voava a placa do aparelho, tela, pra tudo quanto é canto, bateria, você conectava tudo de novo, fechava ele bonitinho, fazia aquele clac. Dava aquela apertada e ele voltava a funcionar. O 2280 ele era tão popular aqui no Brasil, né, e no mundo como um todo, que quando a Nokia ela relançou o 3310 lá em 2018, a internet se levantou num clamor e falou: tragam o 2280 de volta, pelo amor de Deus. Queremos o 2280. Era um baita aparelho, ele era muito bonito, ele tinha luz na tela, não tinha como, não tem como não ter carinho por um aparelho desse. E ele não estilhaça com esses telefones de hoje em dia, que é tudo descartável. E você pode usar ele no escuro, porque a tela acende. Que beleza. Isso sim é telefone de verdade. Não. Mas deu saudade. Pô, deu saudade. 8. Na oitava colocação, vamos falar aqui do Nokia 9000. Vale citar, durante muito tempo a Nokia dominava o mercado de celular. E ela conseguia lançar vários modelos muito diferentões, né? Exatamente, e é o caso do Nokia 9000, que basicamente tinha aquele formatão de celular antigo, longilíneo, com as teclas de número. Mas o ponto importante é que quando você pegava ele de lado e abria, ele era tipo um slider, assim, ele abria, né? A tela se movia. Exatamente, ele abria no meio, ele é um telefone dobrável. É isso, ele é um telefone dobrável. O verdadeiro telefone dobrável. Só que ele não tinha a tela dos dois lados. Quando você abria, ele tinha uma tela de um dos lados e do outro um teclado tipo QWERTY. No final das contas, o Nokia 9000 seria um meio passo entre uma agenda eletrônica. Quem viveu nos anos 90 sabe o que é, procure depois uma agenda eletrônica. A Cássio debulhava isso. Pode virar assunto de um outro top 10 do futuro. É isso aí. Mas o ponto é que o Nokia 9000 era um combinado com o ápice da tecnologia da época. É isso aí, meu. A gente tá falando de um telefone de 1996 que, além de fazer ligação, ele tinha um teclado alfanumérico muito antes mesmo da BlackBerry trazer esse tipo de coisa pra telefonia móvel. Então ficava muito mais fácil para, por exemplo, entre aspas, acessar a internet ou ainda mandar mensagens de texto que já eram comuns. Justamente, não. Esse aparelho, ele conseguia enviar e-mails. Meu, ele se conectava a uma rede mundial de computadores, a super rodovia da informação. Na verdade, era só uma rodovia da informação. Não tinha super na época, era internet WAP, né? Era uma estrada paralela esburacada. Isso, com uma faixa só pra ir, uma faixa só pra voltar, e sempre tinha um caminhão parando a estação. Essa era a internet da época, mas dava pra mandar e-mail. E o ponto de você ter um teclado completo e a capacidade de mandar e-mail é realmente revolucionário, pensando que a gente tá falando de 1996. Isso era o futuro, e não só era o futuro, como virou o futuro, né? Saudades Nokia. É um programa saudosista, cara.
7. Na sétima colocação, você vai guardar isso no coração. Não vamos falar mais da Nokia, vamos com a Motorola com o Razr V3. Que Razr o quê? É V3, tá? É V3, é só V3. Lá fora ele era o Razr V3. Mas aqui no Brasil, o que importa é Brasil, tá? Sim. O V3 foi um aparelho tão famoso, que é um celular flip da Motorola, mas foi tão famoso esse celular, que ele inclusive ganhou várias modelagens e continuou sendo lançado por muitos anos. É isso aí. Ele foi anunciado pela Motorola em 2004 e ele alcançou muito rápido, mas muito rápido mesmo, aquele posto de celular mais desejável, aquele sonho de consumo de todo mundo. E ele basicamente, o sucesso dele, né, foi motivado porque ele tinha tudo no design. Ele era fino, tinha duas telas coloridas, uma na lado de fora e a outra do lado de dentro, um teclado prateado imitando aço escovado e, pra vocês terem uma ideia, ele passou de 130 milhões de vendas e deu origem a toda a linha Razr da Motorola. É isso aí, aquilo que a gente falou no começo, né? Isso desdobrou para outros modelos também tão finos quanto. E no final das contas, eu acho que foi a primeira vez que de fato ficou claro pro público essa tendência de telefones mais finos que continuam aparecendo até hoje, né? Quanto mais fino e mais leve, melhor é o aparelho. Não, e caiu um pouco daquela cara de telefone de tiozão, de colocar ele na cintura, né? As pessoas ainda colocavam o V3 na cintura. Mas é porque antigamente, você que não sabe, você que é jovem, vale citar. Como os telefones eram muito grandes, os celulares, você não colocava no bolso, porque você colocar no bolso a calça cai. Então o que as pessoas faziam era ter um case, um coldre no cinto, onde você colocava o seu celular. Então era tipo uma pochete de celular que se amarrava no cinto. Mas o V3 ele era o supra-sumo do geek daquela época. Dava pra colocar no bolso. Dava, né? Ele é um celular que dava. Eu lembro da propaganda que ele tocava o telefone e a pessoa passava por debaixo da porta. O V3 isso era bem chato. Era muito da hora. Era uma porta que passava uma corrente de ar boa. Sim, dava mas frio. Dava pra passar o celular debaixo da porta. E além de tudo isso, ele ainda tocava arquivo MP3. Então, daria pra você ouvir esse podcast no seu V3. Se tiver um V3 hoje, manda uma mensagem falando, eu ouvi esse podcast num V3. E, mas manda foto também. Manda foto. A gente não acredita. Na sexta colocação, vamos de StarTAC. StarTAC, mano. Mano, o StarTAC foi o aparelho que determinou a ascensão da Motorola, né? Durante muito tempo. Era uma briga, né? Motorola, depois veio a Nokia, depois voltou a Motorola com V3, depois a Nokia de novo. Aí começou a surgir Samsung, LG com força. Aí depois todo mundo falhou. Não, todo mundo falhou nada. Não, todo mundo falhou nada, professor Mauri. A Nokia assumiu no mercado, mas ainda temos Motorola, temos Samsung. Mas a Motorola já passou LG, pela mão de todo mundo. A Motorola já passou, é verdade. E temos também a Apple, mas isso é mais adiante. Mas vamos lá, a Motorola foi uma das primeiras empresas a criar um telefone celular nos anos 80. Mas foi com o StarTAC em 1996 que ela brilhou para o público de verdade. Ele era caríssimo e incrivelmente menor que qualquer outro telefone daquela época, sendo o primeiro celular de flip. Era realmente pequeno. O StarTAC teve aquela febre, né? Ele iniciou essa febre de, eu preciso comprar um telefone novo. E tem toda aquela parada do StarTAC com Star Trek, de parecer um comunicador de Star Trek, que também tinha o flip. E curiosamente, eu não sei por que as pessoas usavam o StarTAC no clipe de cinto. Porque o V3 as pessoas não usavam mais no clipe de cinto. É, isso aí não. O StarTAC, ele já tinha... Era um acessório do produto, aquele clipe. Ele tinha um clipezinho que você prendia... Era bem isso. Mas ele tinha um problema de fazer, sabe qual que era, Tato? Porque ele quebrava a antena. É porque a antena desses celulares... Ela subia. Não estavam no corpo do aparelho. Ela era retrátil. É, isso aí. Então você puxava ela pra cima. Você colocou ele no clipe, você dobrava a antena no meio. Ou não, até com a antena fechada, a bainha lateral. E ficava forçando. Eu tive um desses celulares na época, eu não é, mas meu pai, que não era playboy igual a você, meu pai tinha um celular desse, e às vezes ele me emprestava pra ir no shopping, tipo, se você se perder qualquer coisa, me liga, sei lá, porque eles se preocupavam que eu me perdesse tanto.
Talvez porque eu me perdia. E vai ser ligar como pra ele se você tava com o celular? Então, não, mas eu ligava em casa. Ah, tá. Meu pai ficava em casa esperando eu ligar. Podia ligar a qualquer momento. Só tinha um celular na família. A gente não era Playboy igual. Você que tinha um pra cada membro da família, o cachorro. Mas eu tinha um desses celulares antigos que tinha anteninha retrátil e realmente ele ficava, inclusive, machucando a gordurinha da barriga. É isso aí. Ficava cutucando. E aí o StarTAC, na minha visão, pelo menos, ele acabou ganhando essa característica de celular de tiozão, né? Os tiozão barrigudo usando a camisa por dentro da calça e prendendo ele no cinto. Vou te dizer só uma coisa. Eu teria um StarTAC ainda. Lá no fundo, né? Com certeza, mano. É um StarTAC. A Motorola podia realmente lançar aquele celular dobrável, estilo StarTAC. Ou V3. Ou V3. Mas chamar ele de StarTAC 2, ou StarTAC, novo StarTAC. Tipo, StarTAC Revolution. Exatamente. Quem teve o New Beetle? Ia ser o New StarTAC. Ia ser da hora demais. 5. Quinta colocação, temos o Kyocera VP210. Eu sei. Eu sei. Não é tão conhecido. Kyocera é com Y ainda. Kyocera VP-210. Procura. Eu dou 2 segundos pra procurar. Mas aqueles geeks mais antigos com certeza vão lembrar, né, desse nome. Kyocera era um fabricante de smartphone que vendia aparelhos aqui no Brasil nos anos... Celular, né? Feature phone. É isso aí. Aparelhos celulares aí dos anos 90 e até começo dos anos 2000 aqui no Brasil. Tivemos várias marcas que eram muito fortes na época dos feature phones e que não existem mais hoje. Mas o ponto é que o Kyocera VP, né, que era o Visual Phone, o que phone se escreve em inglês com PH, ele foi o primeiro celular com câmera. Ele foi lançado no Japão em 1999 e permitia seus donos tirar fotos e compartilhar fotos, além de, obviamente, ter uma versão meio primitiva da videochamada que nós temos hoje facilmente em qualquer aplicativo. Cara, isso é muito da hora. O Kyocera VP é o primeiro telefone que você conseguia tirar foto. O primeiro telefone com câmera. É o primeiro pro telefone selfie, né? Porque tinha a tela colorida e a câmera na frente. E é isso aí, ele ainda tinha um apoiozinho pra você poder deixar o aparelho em pé, pra você poder fazer a videochamada com o aparelho apoiado na mesa sem precisar ficar segurando ele. Tá? Cara, era fantástico. É óbvio que depois surgiram modelos com câmera atrás. No final das contas, aí a câmera acabou se popularizando. Mas a gente ter um telefone super ostentação, high-end, com 3 câmeras traseiras, 4 câmeras frontais, 5 câmeras embaixo, 10 mil acopláveis, só existe hoje graças ao primeiro passo, que foi dado lá na década de 90. Cara, a Kyocera VP era visionária. 4. Quarta colocação, quero falar do Galaxy Note. Calma. Ninguém pagou pra gente divulgar o aparelho. Aqui nós não estamos falando do Galaxy Note 10 ou Note 10 Plus. Ninguém coisa pagou linda o de jabá. Deus. É lindo. É coisa linda. Babamos pelo Galaxy Note 10. Aquela cor é maravilhosa. É maravilhosa. Mas vamos falar aqui de outro Galaxy Note. Vamos falar do primeiro Galaxy Note que foi lançado em 2011. E você deve estar perguntando, mas por quê? O que tem de mais? Senhoras e senhores, você tem um smartphone do jeito que você tem hoje no seu bolso, graças a Samsung lançando o Galaxy Note. Foi o aparelho, foi o precursor dos smartphones de tela gigante. E assim, na época, pra você ter uma tela gigante, fazia sentido ter a Stylus, né? Que hoje é a S Pen. Hoje nós temos, por conta do Galaxy Note, na verdade ele deu esse primeiro passo, e meio que o mercado todo foi seguindo ele e lançando cada vez telas maiores, porque o Note fez um baita sucesso e o mercado inteiro foi reproduzindo, principalmente os Androids, até chegar um momento onde a própria Apple abriu mão da tela de, não, o tamanho ideal é 4 polegadas. 4 polegadas. Porque você mexe só com o dedão. E aí depois abriu mão e, tela gigante é o que há. Exatamente. E a Stylus também era revolucionária, então acho que somou esses dois fatores. Uma tela gigantesca que na época o Stylus era necessário até para ser confortável usar o aparelho, e depois o Stylus virou um acessório para aumentar a produtividade das pessoas. Não, e era muito louco porque o Galaxy Note, além, né, dessa tela gigante, da caneta e tudo mais, ele era um aparelho que, por ser grande, ele tinha muita bateria. E era um aparelho, então, que durava pra caramba. Isso surpreendeu muita gente. E além de tudo... Bateria pra época, né? Não, pra época, justamente. Mas além de tudo, Tato, você conseguia tirar a tampa traseira e fazer a substituição das baterias. E as baterias de lítio são finas. Então, isso aí. Era bem mais fácil do que trocar aquelas baterias como dos Motorolas antigos ou dos celulares feature phones, que às vezes tinha uma bateria que era do tamanho de 3 celulares hoje colados um no outro. É, né? isso aí.
bateria, tela e a stylus, né? A S Pen. Soma perfeita. 3. Terceira colocação! Não vamos falar só de um aparelho, vamos falar de uma marca, de uma sensação, de uma emoção, De um sentimento. Vamos falar da BlackBerry. O BlackBerry não foi o primeiro celular com teclado ou envio de e-mails, a gente já falou isso aqui no Top 10. Mas ele se tornou basicamente o único celular corporativo em 2002, graças à medida de segurança que eram impressionantes para a época, né? E estavam presentes no sistema operacional da BlackBerry. Então, basicamente o que aconteceu é que a BlackBerry se posicionou como atendemos o mercado corporativo, atendemos a galera de TI e temos uma solução de tecnologia que ninguém no mercado tinha. Não, e era muito louco porque o aparelho, ele era uma chaprosca quadradona ali, né? Era gigante. Mas ele tinha uma tela gigante e um teclado que fazia toda a diferença pro público executivo, que determinava a tendência. Se você via uma pessoa extremamente importante, que era referência usando um produto como esse, meio que o mercado começou a se movimentar pra esse lado. Na verdade, ele acabou auxiliando principalmente no processo de transformação do celular feature phone para o celular smartphone. Ele né? foi a ponte ali, né? E se você não lembra, tem o BlackBerry 6210, que basicamente, na época pelo menos, era um computador de mão. Ele tinha um teclado QWERTY, ele tinha uma tela grande pra época, né? Vai lembrar. Tinha uma barra de espaço. Não, e ele tinha uma função específica que era tipo uma roldaninha, uma rodinha, que você girava e ele fazia o papel do mouse, Tato. Era muito da hora isso. Que maneiro! Mas a gente sabe, a BlackBerry não é mais como já foi antigamente, mas a transição dos feature phones para os smartphones com certeza tiveram um grande impacto graças a essa marca. E o BlackBerry, querendo ou não, ele foi referência, ele despertou o desejo dos jovens. Você via aqueles filmes da década de 90, anos 2000, começo dos anos 2000, os shoppings em Hollywood, os shoppings de Beverly Hills. Como é que é? Eu não sei se eu conseguiria reproduzir o que ele falou. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Editor, repete 2 vezes, por gentileza, como ele falou. Os shoppings de Beverly Hills, os shoppings de Beverly Hills. Muito obrigado. Eles usando esse celular QWERTY moderno. Que moderno, que manda mensagens. Era muito foda. 2. Temos o LG KE850, intimamente conhecido como o LG Prada. O nome é bom. Porra, é bom demais! Não o KE850. Em 2006, a LG lançou o LG Prada, que é nada mais, nada menos do que o primeiro telefone com tela responsiva. Um touchscreen. O touchscreen, aquele plástico bonito. Foi o celular que popularizou a ideia de termos uma tela touchscreen no celular. Isso aí, meu, ele era lindo demais, o acabamento dele, black piano, tipo, tinha uma barrinha prateada na parte de baixo, era só tela na frente, era lindo demais esse aparelho. Quando eu vi ele pela primeira vez na vitrine da loja, eu pirei. E assim, tinha uma funçãozinha que você colocava um relógio, e na época não era nem um relógio digital, era um analógico. Sim. Ficavam uns ponteirinhos girando, e tinha toda a questão até mesmo da própria marca Prada, de ser um aparelho de design, de ser um aparelho elegante, da sofisticado. Moda. E bem ou mal, ele já tava direcionando pro caminho que a gente tem hoje em dia. Só que é óbvio que a gente às vezes acaba marcando alguns pontos como, nossa, uma grande revolução, mas existem vários intermediários até a gente chegar lá. E o Prada foi com certeza um deles, porque se viu que era financeiramente viável ter um celular com uma tela touchscreen e que a tecnologia funcionava, assim como a programação orientada a objeto nos nossos computadores pessoais, graças ao uso do mouse, também funcionavam com o dedoca na tela responsiva.
Era muito louco, porque tinha um modelo do LG Prada, né? Não lembro qual era o código dele, mas ele era todo preto e branco a tela, né? Era o primeiro! Era muito charmoso, cara. Era muito lindo. Tipo, as linhas fininhas, né? Obviamente, se eu ver hoje, provavelmente tem um dedo, né? De grossura. lógico. Mas na época era fininho, tudo branco, delicado, conceitual. Tinha um modelo que o acabamento era de couro. Meu, era sensacional esse aparelho da LG. Se em 2006 você surgisse na balada com um LG Prada, Nossa você é a pessoa. Você, meu amigex, é a pessoa mais importante da Festex. Separa o rolê, né? Todo mundo para. Separa o rolê. Meu Deus! Um LG Prada. Acho que até hoje. Você sai na balada hoje com o LG Prada. Meu Deus! Um LG Prada! Mas é igualzinho. Para o rolê. Para o rolê. Recapitulando. E se você ficou confuso depois de tanto modelo, tanta sigla, tanto número, porque as pessoas não facilitam com o nome de modelo de celular, vamos para o Recapitulando e você vai se lembrar do passo a passo até a gente chegar no primeiro. 10. Abrindo o top 10, o clássico 5120 da Nokia, o celular com o jogo da cobrinha. 9. Na nona colocação temos o Nokia 2280, ou o Nokia Lanterninha, O indestrutível. 8. Na oitava colocação, o Nokia 9000, o celular com teclado QWERTY. é o verdadeiro celular dobrável, mano. É isso aí. 7. Na sétima colocação temos ele, o Razer, ou o V3. Coisa linda. Fino, leve, lindo, perfeito. 6. Na sexta colocação, o clássico StarTAC com a sua antena quebrada pela bainha lateral do corpo. Era bonito. 5. Na quinta colocação, o Kyocera VP210, também conhecido como o primeiro celular de selfie com câmera, ou com câmera de selfie, também serve. 4. Quarta colocação, o celular de tela gigante com muita bateria e canetinha, o Galaxy Note. 3. Na terceira colocação, estamos falando de uma marca, de um símbolo, a BlackBerry. Eu colocaria especialmente o modelo 6210. 2. Na segunda colocação, nós falamos dele, do lindo, do maravilhoso, do conceitual LG Prada. Aquele que se arrasa na balada. Até hoje. Rimou. Pra fazer isso durante tanto tempo, Mauri. Não é fácil, não. Ele é de 2006, Mauri. São 13 anos, 14 anos de arregaçando na balada. Coisa linda. Que lindo, mano. E na primeira colocação desse top 10, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é completamente revolucionário e trouxe coisas que nenhum outro celular no mundo trouxe. É lógico que nós estamos falando do iPhone. Você esqueceu de falar que é caro. Ele é caro. Ele é caro. Ele é bem caro. O ponto é que em 2007, pra surpresa de muitas pessoas, A gente tava na expectativa, vai. a gente sabia que a Apple ia lançar um celular. Mas o mercado foi pego de calça curta, né? Até alguns anos antes do lançamento, antes de 2007, a Apple fez uma parceria junto com a Motorola e teve um celular que conectava com o iTunes. Um iTunes Phone. É um iTunes Phone. Até porque, na época, as pessoas não usavam o celular tanto para ouvir música, elas usavam os iPods. Então, ter um celular com a mesma função foi, inclusive, o caminho natural, né? Pra Apple entrar, de fato, no mundo dos celulares. Mas o ponto é que a Apple lançou um celular diferente e a maneira como o discurso que o Steve Jobs fez naquele keynote, naquela clássica apresentação dele, fez toda a diferença para o seu lançamento. O LG Prada já tinha a sua tela, mas o que o iPhone fez foi mudar a percepção do público sobre o que seria um celular no futuro. Na minha visão, cara, acho que o grande diferencial mesmo do iPhone não foi o sistema operacional, porque ele era bem fraquinho, não tinha aplicações, não era a Apple, mas sim a escolha correta da Apple utilizar a tecnologia de
telas capacitivas. Isso fez total diferença e determinou qual seria a nova tendência que o mercado iria trabalhar. E eu acho que também uma coisa que fez muita diferença foi a questão da usabilidade. Porque ao ponto de que o Prada já tinha tela touch, o tempo de resposta... Quem usou um Prada ou testou um Prada vai poder dizer que o tempo de resposta não era o mesmo. O tempo de resposta de um iPhone para a época era de fato surpreendente. E mais do que isso, eles pensaram em toda a experiência do telefone. Coisas que, sei lá, como funcionava a agenda telefônica era diferente no iPhone. Tinha acesso rápido, tinha um monte de coisa que foram pensadas, acho que até fazendo um paralelo com o próprio desenvolvimento do sistema operacional para computadores, né? Vamos fazer um sistema operacional específico para o uso desse celular. Não tinha aplicativo na época, não tinha loja de aplicativo, não tinha nada disso que nós estamos acostumados hoje, tanto nos iPhones quanto nos Androids. Mas eu acho que, por exemplo, o Visual Voicemail, de você ver visualmente todas as mensagens de voz que você recebeu e conseguir avançá-las e voltá-las, todo esse tipo de coisa, foi um detalhe que ajudou a vender o iPhone para o mercado e para os consumidores. Não, e mudou completamente como o mercado passou a se posicionar. Depois do iPhone, a Nokia que imperava caiu, a Motorola também, ela passou por altos e baixos. Altos e baixos, perdeu muito espaço dentro do mercado. Surgiu outras marcas como LG, Samsung, as chinesas. Veio o Android, tudo a partir do iPhone. O iPhone foi o aparelho que deu essa virada. Todos os outros aparelhos que a gente falou até agora no Top 10 tiveram sua importância para que chegássemos nesse momento. Mas o iPhone foi, de fato, o que virou o jogo. Pena que eles não continuam do mesmo jeito. Depois disso tudo virou história. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.